Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia anti-estresse e produtividade. E hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre um assunto recente, algo que aconteceu no nosso país e que, na realidade, alguns falam que em países de primeiro mundo isso já existe, e que alguns falam que funciona, outros falam que não funciona, mas a verdade é que virou lei e que todo mundo tem que obedecer. Recentemente, quem já me acompanha há mais tempo no canal sabe que nós fizemos uma viagem, uns 3 ou 4 vídeos atrás, eu comecei a fazer vídeos e dei algumas ideias de que eu passei nessa viagem e como que foram as anotações dessa viagem, e teve uma coisa que me chamou bastante atenção e é algo que eu tinha que fazer nessa viagem, que é realmente essa lei que foi aprovada. Existe até alguns outdoors na cidade. Eu que não assisto televisão, assim, fiquei sabendo, então muito provavelmente você também deve estar sabendo, que é a lei onde fala que você precisa de andar em rodovias com farol aceso. E mesmo que essas rodovias sejam dentro de cidade, por exemplo, aqui em Goiânia mesmo tem a GO 080, ela passa dentro da cidade. Então, de um lado é a cidade, do outro lado também é a cidade e passa a rodovia no meio. E por mais que seja perímetro urbano, ainda assim você tem que ter o farol aceso. Foi até interessante que um dia desses, logo quando começou a vigorar essa lei, a minha irmã estava aqui em casa, e aí nós fomos numa loja aqui em Goiânia, eu fui junto com ela, e daí nós viemos por essa rodovia. E por sorte eu estava com a luz acesa, mesmo nesse perímetro urbano. E tinha uns policiais lá que eles estavam fazendo, eu não sei se estavam fazendo multa ou se estavam somente anotando quais eram os carros que estavam sem a luz acesa. E eles estavam embaixo de uma árvore, assim, e foi até interessante que parecia que ele estava com uma prancheta e uma planilha de Excel. Ele estava anotando, acho que só o horário e a placa do carro. Não sei se depois eles iam fazer multa ou alguma coisa assim. Mas o fato é que eles estão pegando, eles estão multando, e virou lei e realmente a lei tem que ser obedecida. E nesse sentido eu comecei a pensar, eu falei, pô, como que eu vou fazer para lembrar disso? Eu que nunca lembro de nada, que sou esquecido e tal. Eu falei, putz, ferrou, né? Como que eu vou fazer? Aí me veio à cabeça duas coisas. A minha irmã já estava aqui, e aí eu tenho uma etiquetadora, daquelas que você, não sei se você já viu, é uma pecinha, assim, um aparelhinho, que você digita o que você quer, pode ser letras, pode ser números, e até caracteres especiais ela aceita. E aí você aperta um botãozinho, ela imprime uma tirinha branca assim, e essa tirinha ela já é autoadesiva. Normalmente quem fabrica isso é a Brother, uma marca de impressora que chama Brother. E aí funciona muito bem para etiquetar as coisas. Eu já até coloquei isso aí, etiquetei caixas e alguma coisa assim. Eu não me lembro se eu já falei sobre isso em algum outro vídeo. Mas o fato é esse, ela faz essa etiquetinha, eu falei, bom, vou fazer uma etiqueta dessa e vou pregar no carro. E bacana, resolvido o meu problema. Aí minha irmã estava aqui, eu fiz uma para minha irmã, uma para o meu cunhado e uma para minha sobrinha também, e fiz um pra gente. Aí eu fui e coloquei essa etiqueta bem no volante do carro. Só que aí o que acontece? No volante do carro, minha esposa falou que não via. Aí beleza, a gente foi e colocou no painel do carro. E fomos viajar com isso aí. Só que acontece? O cérebro, pelo menos a minha cabeça, e provavelmente com você deve ser assim também, ele começa a ignorar as coisas que viram padrão. Então assim, nas primeiras segundas vezes que eu coloquei a etiquetinha ali, que eu vi aquela etiqueta, eu fui lá e liguei o farol. Só que depois que o meu cérebro acostumou com aquele padrão ali, aconteceu que realmente eu esqueci, mesmo tendo a etiqueta ali escrita acender o farol, eu olhava para o painel do carro e o cérebro ignorava aquilo. Isso é interessante porque é interessante quando você vai fazendo na sua caixa de entrada, por exemplo. Isso acontece na caixa de entrada. Quando você anota coisas na sua caixa de entrada, que aquelas coisas não requerem uma ação, acaba que o seu cérebro vai ignorando aquilo. Então você tende a não fazer aquelas coisas. Então, por isso que é tão importante você fazer o processamento de suas caixas de entrada. Então, isso virou padrão e para mim não funcionou mais. Aí eu pensei na segunda coisa. A segunda coisa era fazer o quê? Lembra que eu passei num vídeo anterior, um vídeo atrás, eu não sei quantos vídeos já faz um tempo que eu passei sobre ele, que é como você lembrar dos lugares por localização. Então você tem essa opção no Google Keep, você fala lembrar, aí você pode pôr horário ou você pode pôr um determinado local. Só que aí o que acontece? Eu teria que marcar vários pontos. Então eu teria que marcar um ponto no perímetro urbano de Goiânia e sei lá como fazer isso aí. Eu nem testei isso ainda, mas foi a segunda ideia que eu tive. Então a primeira ideia foi a etiqueta e a segunda ideia foi fazer esse perímetro por mapa, mas como tinha que marcar vários pontos e tudo, eu achei a etiqueta mais fácil e fiz a etiqueta. E aí acabou que teve uma hora lá na viagem que eu estava com o farol apagado e mesmo com a etiquetinha pregada. Eu falei, nossa, como é que faz? E eu gosto de andar tudo certo. Aí eu peguei essa etiqueta, arranquei do painel e colei bem em cima do volante. E por incrível que pareça, a etiqueta está saindo um pouco, ela está meio descolando, porque já colou várias vezes em vários lugares. Primeiro colou embaixo no volante, depois colou no painel e agora já é a terceira vez que ela está colando. Então ela perdeu um pouco a cola.
E aí acabou que ela ficou saindo um pouco, despregando assim do volante. E quando você vai passar a mão no volante, aquela etiqueta passa na sua mão. E isso faz com que você lembre. Então, saiu um pouco do padrão e aquilo te tocando ali, o sentido de você olhar aquilo, às vezes só o visual não resolve para você. Então, você lembra, eu coloquei no painel do carro ali, fiquei olhando para aquilo ali, minha cabeça começou a ignorar aquilo. Mas outro tipo de sentido, aquela simples etiqueta passando na minha mão, faz com que eu leia ela, aquilo chama atenção para mim e faz com que eu leia aquilo e acenda o farol do carro. Eu acredito que futuramente, não só comigo, mas como você também, isso aí vai virar um padrão, porque para ligar o carro você tem que seguir uma rotina. Então, você desengata o carro, dá a chave, coloca o cinto, espera apagar as luzes do painel, pisa na embreagem e aciona a chave. Depois que você acionou a chave, você tem que acionar o farol. Então, eu sugiro que você faça isso depois que você acionou o carro, porque quando você vai dar a partida no carro consome energia muito grande, então ligue a luz do carro depois. E depois que se tornou a rotina, eu acredito que não vai precisar mais desses lembretes. Mas o que está funcionando realmente para a gente lembrar de ligar os faróis, a minha esposa, inclusive, a hora que ela vai trabalhar, ela passa por um pedaço que é um perímetro urbano de via que tem que estar com a luz acesa. A gente, numa dessas viagens, a gente foi numa loja de chocolate, e nessa loja de chocolate vendia uns bichinhos. Nesse bichinho vinha uma fita, assim, sabe? Uma fita normal, tipo fita de presente, alguma coisa. E tava escrito o nome da loja e tudo. Aí eu falei pra ela, pega essa fita aí e nós vamos amarrar no volante. E tá até estranho, assim, tem a etiqueta do ligar o farol e tem uma fitinha amarrada lá em cima. Eu escrevi ligar farol porque ficou mais curto. Eu poderia escrever acender farol, só que aí a etiqueta ia ficar muito grande. Mas então é isso. A forma que eu estou lembrando de como ligar o farol é essa. E não faça padrão, porque quando você faz padrão, o seu cérebro ele acaba ignorando aquilo. É igual quando você coloca aqueles papeizinhos amarelos em volta do monitor ali. Se você colocar aquilo ali e deixar ali, seu cérebro vai acabar ignorando aquilo. Por isso que é tão importante você processar a sua caixa de entrada e você fazer sua revisão semanal, que na sua revisão semanal você vai fechar essas pontas aí, cortar na realidade essas pontas que estão abertas aí no seu sistema de organização pessoal. É isso aí, se você gostou do vídeo, clique no gostei, se você não gostou, clique no não gostei. Se você acha que te ajudou de alguma forma e tudo que eu te falei fez algum sentido, compartilhe com alguém, fica à vontade, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.